triste só do que ser infeliz. Ai, alegria, são exatamente 5 minutos para as 2 horas da manhã e seguimos na maratona de gravações de aulas intermináveis de EAD. Em breve, se Deus quiser, estaremos juntos presencialmente, num isolamento relativo, tá? Fechou, galera? Vamos para essa é a minha última aula da madrugada para gravar a aula do segundo ano, mais exercícios para deixar vocês feras. Feras vocês já são em todos os sentidos, incluindo na aparência, mas vocês vão ficar craque em cálculos que envolvam o princípio de Le, vamos escrever aqui em cima, onde é que está aqui? No princípio de Le Chatelier. O princípio do deslocamento ou fuga ante a força, o princípio de compensar um sistema que foi alterado da sua situação de equilíbrio. Está ali a página, vocês vão pegar o material de vocês, seja ele a apostila ou caderno de atividades, e vocês vão educadamente, pausadamente, acompanhar a resolução dos exercícios que envolvem deslocamento do equilíbrio químico. Prontos? Atividades, página 21. O monóxido de carbono é formado quando o dióxido de carbono reage com o carbono sólido, grafite. Está ali a minha equaçãozinha e tem o ΔH da equação e eu estou vendo a setinha dupla, então eu sei que é um exercício que vai falar sobre equilíbrio químico. Eu vou copiar aqui embaixo, então, eu vou ter o quê? CO2 gasoso, e o estado físico me interessa bastante quando o assunto é equilíbrio químico, mais o carbono grafita, que é o grafite, que é sólido. Aqui eu vou ter a setinha dupla, eu vou ter então aqui 2 mols de monóxido de carbono também no estado gasoso. Eu estou vendo que o ΔH aqui tem sinal o quê? Positivo, mais 172,5 kJ. Então, em cima da setinha direta, já que o ΔH é positivo, eu escrevo a palavrinha endotérmica, ou seja, para a direita, da esquerda para a direita, no sentido direto, a reação ela é endotérmica. Consequentemente, a reação inversa ela vai ser exotérmica. Qual que é mais favorável para a formação do monóxido de carbono? A temperatura elevada ou a temperatura mais baixa? Justifique a sua resposta. Quando ele pede e ele está falando em questão de temperatura, quando o assunto fala em temperatura, o que você tem que prestar atenção? Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer o lado endotérmico. E, consequentemente, se eu reduzir a temperatura, eu vou favorecer o lado exotérmico. Mais quente favorece o lado endo. Mais frio favorece o lado exo. Ele quer saber para qual que é mais favorável à formação do monóxido de carbono. Aqui do lado do reagente eu tenho o dióxido de carbono. Aqui do lado do produto é que eu vou encontrar o monóxido de carbono. Então eu quero saber tudo que me ajuda a formar o monóxido de carbono, ou seja, tudo que me ajuda a deslocar o equilíbrio para a direita. Nesse caso, para a direita é deslocar para o lado endotérmico. E sempre que eu quero deslocar para o lado endotérmico, me interessa a temperatura mais alta. A temperatura elevada, que é o que ele me perguntou, justifique sua resposta. Sempre a temperatura elevada favorecerá o equilíbrio químico para o lado endotérmico. E sempre a temperatura mais baixa favorecerá o equilíbrio químico para o lado exotérmico. Fechou? Deslocamento do equilíbrio químico, princípio de Le Chatelier. Atividade, página 22. O principal minério de ferro encontrado no Brasil é a hematita Fe2O3.
considerada de boa qualidade em razão dos baixos índices de fósforo e enxofre. A partir desse minério é possível obter ferro em fornos siderúrgicos conforme a equação. Então, eu tenho a equação ali, Fe2O3 no estado sólido, mais 3CO no estado gasoso, produzindo 2Fe sólido, mais 3CO2 gasoso. Determine o sentido do deslocamento do equilíbrio quando for adicionado monóxido de carbono ao sistema. Onde é que está o monóxido? Pessoal, o monóxido está aqui, ó. Tá? Sempre que você adiciona um participante a um sistema em equilíbrio, ele se desloca para o lado contrário ao da adição. Eu pergunto para vocês, onde é que o monóxido de carbono está? Ademir, ele está do lado do reagente. Então, se ele é um reagente e você coloca ele em quantidade aumentada, o equilíbrio vai se deslocar para o lado do produto. A resposta poderia ser: o equilíbrio se desloca para a direita. O equilíbrio se desloca da esquerda para a direita. O equilíbrio se desloca no sentido de formação do produto. São sinônimos. Para onde será o deslocado do equilíbrio quando eu retirar o CO2? Então, o CO2 está aqui, ó. O CO2 está do lado do produto. Quando você coloca um participante, o equilíbrio se desloca para o lado contrário. Quando você retira um participante, o equilíbrio se desloca para o mesmo lado a fim de minimizar a redução na concentração do participante. Ou seja, se eu boto o reagente, aumento o produto. Se eu boto o produto, aumento o reagente. Se eu tiro o reagente, o sistema me devolve o reagente. Nesse caso, como eu estou tirando o produto, o sistema vai fazer o quê? Vai se deslocar também para a direita, a fim de repor aquilo que está sendo retirado. Se houver aumento na pressão sobre o sistema, para onde ele vai se deslocar? Então, eu tenho ali Fe2O3 no estado sólido, mais 3CO no estado gasoso, equilíbrio 2Fe no estado sólido, mais 3CO2 no estado gasoso. Como eu estou mexendo na pressão, a pressão só vai ter interferência sobre substâncias no estado gasoso. Então, eu vou pegar aqui, ó, de propósito, e eu vou riscar esse sólido, e eu vou riscar esse sólido. Está me sobrando aqui o que então? 3CO e do outro lado 3CO2. Quando eu falar em pressão, você vai ali e vê o número de mols de gás que eu tenho do lado do reagente, que deu 3 mols de gás. Agora você olha no produto, eu também tenho 3 mols de gás. Então, o que vai acontecer com o sistema se eu aumentar a pressão ou se eu reduzir a pressão? Resposta: não vai acontecer nada. Justifique sua resposta, porque os volumes gasosos, tanto de reagente quanto de produto, são iguais. O número de mols de gás do lado do reagente é idêntico ao número de mols de gás do lado do produto. Então, se eu não tenho uma diferença volumétrica entre reagente e entre produto, não adianta mexer na pressão do sistema, porque eu não vou conseguir favorecer nenhum lado nem o outro. Eu precisaria que tivesse uma diferença de volume ocupado por reagente e por produto. No exercício em questão, eu tenho duas substâncias no estado sólido, que é a hematita, Fe2O3, que é sólida, e o minério de ferro, que é só o ferro puro, desculpa, o minério de ferro é a hematita. E o ferro, que é sólido também. Então, eles estão fora da interferência pela pressão. Me sobrou 3CO no reagente, 3CO2 do produto, 3 com 3, esquece. Pressão não vai ter interferência sobre esse sistema em equilíbrio. Joinha? Atividade na página 22.
O trióxido de enxofre constitui um dos poluentes atmosféricos proveniente da queima de derivados de petróleo, como gasolina e o óleo diesel, que possuem enxofre como impureza. Sua formação se dá segundo as etapas, etapa número 1 e etapa número 2, com os estados físicos, as substâncias e o ΔH. Com base na análise da etapa 1 e 2, responde ao que se pede. Na etapa número 1, que efeito provoca na energia de ativação a adição de um catalisador? Pessoal, lembra o nosso gráficozinho lá? Um gráficozinho? Olha lá. Ah, tá aqui um gráfico de uma reação endotérmica e ele pode, por vezes, aparecer com uma segunda lombada. A pergunta número 1 pergunta qual é o efeito do catalisador provoca na energia de ativação. Vou colocar, então, a energia de ativação, ela é reduzida. De boa? Seja na etapa 1 ou na etapa 2. A função do catalisador, independentemente do sistema que eu estou avaliando, ele vai sempre causar uma redução na energia de ativação, porque ele vai me dar um caminho alternativo para que a reação aconteça, e daí eu vou ter um caminho menos energético e, consequentemente, mais rápido. E letra B, cite 3 fatores que na etapa 2, eu vou copiar a etapa 2 aqui embaixo, peraí. A etapa 2 é SO2 gasoso mais meio O2 gasoso, equilíbrio SO3 gasoso. ΔH igual a, não me interessa o número. Agora me interessa só o sinal negativo. Então, se ele é negativo, para a direita é iso, para a esquerda é endo. Ele quer saber 3 fatores, vamos dizer todos, que alteram o estado de equilíbrio provocando um aumento da concentração de SO3. Ele quer aumentar SO3. Como é que eu aumento SO3? Então eu preciso deslocar o equilíbrio para a direita. Eu preciso fazer de tudo que for possível para aumentar a quantidade de SO3. Vamos por parte, pessoal. Se tu quer mais produto, tu é óbvio que precisa colocar mais reagente. Então aqui embaixo, ó, eu vou aumentar a concentração de SO2 e eu vou aumentar a concentração de O2. Aumentando o reagente, eu levo à formação de mais produto. Mas eu preciso ficar tirando também o produto para que o reagente possa reagir. E aí, entenderam? São todos gases, não são todos gases, estão todos no recipiente fechado. Então, se você está injetando o reagente, eles estão reagindo entre si. Mas eu preciso que você retire o produto para que eles tenham, então, para que eles aumentem essa capacidade, esse deslocamento do equilíbrio químico. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir a concentração de SO3. Então, eu vou aumentar a concentração dos reagentes e vou diminuir a concentração do produto. Eu quero deslocar para a direita, que é o lado exotérmico. O que é que eu faço aqui, então? Eu vou reduzir a temperatura. Sempre que eu reduzo a temperatura, eu desloco para o lado exotérmico. E com relação à pressão, vamos lá, olha lá, pessoal. Eu tenho 1 mol de SO2 e tenho meio mol de O2. 1 mais meio, 1,5. E do lado do produto eu tenho apenas 1 mol de SO3. Então, do lado do reagente eu tenho 1,5 mols, que é 1,5. Do lado do produto apenas 1, ou seja, o produto ocupa menor volume. Então, eu sempre ajudo o lado de menor volume, aumentando a pressão. Então, no caso, se isso fosse uma indústria, eu teria que fazer o quê? Aumentar a pressão sobre o sistema, reduzir a temperatura, retirar o SO3 do equilíbrio e ficar injetando os reagentes, que no caso é o SO2 e o O2. São maneiras que eu tenho de aumentar o rendimento, de deslocar o equilíbrio químico para a direita. Letra C e a última, em qual etapa a reação é mais exotérmica? Vamos lá.
as duas etapas têm ΔH negativo, então as duas liberam calor. A de cima libera 296,8, a de baixo libera 97. Obviamente, liberar 296 é maior do que liberar 97. Então, a mais exotérmica é a etapa número 1, porque ela tem o maior ΔH negativo. O negativo é apenas um indicativo de que a reação está liberando calor, porque matematicamente o número menos 97 é maior do que o número menos 296. Só que nesse caso o sinal não está me dizendo matematicamente a grandeza do número, ele está significando que a reação liberou entalpia, liberou calor, certo? Vai ficar aqui em cima, então, agora o link de todo o nosso conteúdo que a gente está produzindo ao longo dessa quarentena, nessa triste e famigerada situação de coronavírus, de Covid-19, que é a doença, e SARS-CoV-2, que é o vírus que infelizmente atingiu o mundo inteiro e o nosso Brasil também. Beijo para vocês, obrigado pela atenção, se cuidem, cuidem dos mais velhos, cuidem dos debilitados, que ainda temos algum caminho a percorrer até que uma vacina seja desenvolvida pelos cientistas. Fechou? Tamo junto sempre.